Essa é a segunda parte, né, do vídeo que eu estava gravando. Então nunca enfrente a Deus. Você que não segue ainda a Deus. Nunca zombe do sagrado. Nunca aceite Jesus de mentirinha, de brincadeirinha. Porque Ele não toma como brincadeira. Ele toma como uma afronta. E aqui Deus, Ele vai tocar no ponto fraco de Faraó, o primogênito. Aí no 7, e o Senhor disse, no capítulo 11 ainda no 6, que nunca houve no Egito tanta angústia como ia haver naqueles dias. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda o cão morrerá, nenhum animal ia morrer. Nem morrerá, nem um cão moverá a sua língua, desde o homem até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. O Senhor faz diferença do seu povo com o povo do Egito. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em árduo a ira. E então o Senhor disse: quando acontecer isso, que de manhã logo cedo vê os gritos, sai depressa com teu povo, porque Faraó sairá atrás para fazer o mal. O 9. O Senhor disse a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Faraó, o obstinado, não ouvirá. No 10. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir o povo, os filhos de Israel da sua terra. Eles fizeram todas essas maravilhas, mas o coração de Faraó estava endurecido e Deus endureceu mais ainda. No capítulo 12, vamos ver a instituição da Páscoa. Vamos ver nas nossas anotações o que é a Páscoa. A Páscoa, ela está na Bíblia, aqui no Êxodo 11, né? 12, que diga, né? Até o 25. E para nós cristãos, a Páscoa tem o mesmo significado, ou seja, celebração, e ele celebre a celebração da nossa liberdade da escravidão, que é o pecado, certo? Quando Jesus veio ao mundo, ele foi chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa era uma celebração que eles estavam, Deus fez essa primeira festa celebrando eles saindo do Egito, da escravidão, 400 anos. Então na Páscoa da Bíblia não retrata ovo da Páscoa, nem coelho da Páscoa. Não. O Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Amém? Vamos ver aqui no capítulo 2, ver se a gente acha algum ovo da Páscoa, algum coelho. Vamos ver? Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. 12 de Êxodo. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. E falai
a toda a congregação, dizendo: Israel, aos 10 deste mês, torne cada um para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. O 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Então o Senhor disse: se a família é pequena, junte com outro também e veja a quantidade que cada um come para dividir no meio. Aqui fala em unidade. Devemos ter unidade em uma só fé, em um só pensamento, em um só amor. No 5, o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Não pode ter mancha, tem que ser sem mancha, sem mácula. Isso estava se referindo a Jesus, o sacrifício dele na cruz. O 6, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O 7, e tomarão do sangue poluão em ambas as ombreiras e nas vargas das portas, nas casas em que o comereis. Então, tira o sangue, embebeda numa esponja, num pedaço de pano, e passe nas portas, nas janelas, nas ombreiras da porta, o sangue. Que sangue é esse? O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos livra da morte. Que morte eterna! Valorize o sagrado. Valorize o sagrado. Não brinque com o sangue de Jesus. Só clame na necessidade. Amém? O 8, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com erva amargosa, e comerão a carne do cordeiro, a santa ceia. Comerão o pão, que é a palavra de Deus, e comerão as ervas amargas, para lembrar a amargura de ser escravo no Egito há 400 anos. O 9, não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés, e com as frisuras, e cabeça com os pés e com as frisuras, e nada dele deixarás até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimarás no fogo. Era uma ceia, a ceia da libertação. E o Senhor, ele orientou Moisés direitinho, para Moisés orientar o povo. E o 11, assim pois comereis os vossos lombos. E aí eu acho lindo o 11, a orientação que o Senhor dá. E assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Não achei aqui coelho nem uva. Sinto muito. O Senhor, ele disse: cingi os vossos lombos, comereis apressadamente. Isso, a ceia durou a noite, a madrugada, porque Deus estava visitando lá o Egito. Isso era Moisés, os anciãos, Moisés, Arão, os anciãos, os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, as crianças, os bebês, os idosos. Meu Deus, que coisa tremenda! Deus cuida de todos nós, amados. Ele não esquece nenhum dos nós, dos seus. Coma os vossos sapatos
o evangelho, calçado com o evangelho da paz, cingindo os lombos, cingir com a fé, calço o sapato do evangelho da paz, e o vosso cajado na mão. Tem que ter um cajado, oh glória, tem que ter um cajado, certo? Vai precisar, na mão, e comereis apressadamente. Não seja desapercebido, os sinais estão acontecendo. Se apresse para organizar o seu altar. Se apresse para ver como é que está as pontas do altar, porque o rei está voltando. E comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito. Ninguém vai revogar a minha decisão na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. E eu sou o Senhor. Eu subjuguei e ainda subjugo os deuses de Faraó. Eu vou fazer juízo. Eu vou fazer juízo. Eu sou o Senhor, ele falando. O 13. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiver. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Estamos cobertos com o sangue de Jesus. Uma proteção ímpar, uma proteção surreal. O sangue de Jesus não só nos purifica do pecado, como nos protege. Satã, quando vê o sangue de Jesus na nossa vida, ele corre. 14. Esse sangue será por sinal, viu? 14. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Estatuto é mandamento. A Páscoa tem que ser celebrada, é um mandamento. Não achei ovo nem coelho ainda. 15. 7 dias comerás pão asmo. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. O fermento do Egito não. Tem que tirar o fermento do nosso meio. O que é que está acontecendo? Qual é o seu fermento? Peça a Deus. Eu estou pedindo para Deus tirar o meu fermento. Eu tenho muitos defeitos. Estou pedindo para Deus trabalhar na minha alma, porque eu não quero ficar neste mundo de horror. Porque aquela alma será cortada de Israel, que não tirar o fermento. Que fermento? Do Egito. 16. E o primeiro dia haverá santa convocação, também o 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nela, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Então o Senhor está aqui tratando com Israel, porque Deus, ele quer que Israel bote ele em primeiro lugar. Para Israel se esvaziar da mente e dos costumes do Egito, tinha que vir essas recomendações. E no 14, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei o vosso exército da terra do Egito, pelo qual guardarei este dia nas vossas gerações
por estatuto perpétuo. Novamente o Senhor lembra que é um mandamento, um estatuto, né? Que o Senhor tirou o exército, era um exército de homens. 18, ele está dando as últimas recomendações. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comereis pães asmo, até 21 dos mais mês à tarde, pois 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porquanto que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. O Senhor repete de novo sobre o fermento do Egito. E ele falou aqui de estrangeiro, porque ele sabia que muitos egípcios iam sair com o povo de Deus, que creu. A gente lá leu, lá da praga da Saraiva, que alguns egípcios creu. No 22, no 20, nenhuma coisa levedada comerás, em toda a vossa habitação comereis pão asmo. O Senhor está novamente tocando na mesma tecla do fermento do Egito. 21, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molharão no sangue que estiver na bacia. Lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Ele mandou passar o sangue nas portas, nas ombreiras, nas janelas, e pediu que ninguém saísse, porque Deus ia passar para ir para o Egito. Eu quero abrir aqui uma ressalva. O inimigo, ele é muito sujo, né? Quem lida em macumba, quimbanda, umbanda, feitiçaria, com bruxos, com feiticeiro, com curador, que curador não tem nada, eles usam sangue de animal, para imitar a Deus. Só que não, ninguém imita a Deus. Esse sangue era o sangue do Cordeiro, E o inimigo, ele engana esse povo de uma maneira tal que eles ficam cegos, tão cegos quanto Faraó, e endurece os seus corações para Deus. É uma pena. Mas voltando aqui, e Moisés disse: ninguém saia, porque Deus vai passar. No 24, portanto guardai isso, pois estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Mandamento, estatuto, guarde tudo isso que está acontecendo para sempre. 25, e aconteceu que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disser: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Primeiro o Senhor mandou Moisés orientar para o povo buscar a indenização deles, que Faraó tinha que dar. Depois mandou separar um cordeiro sem mancha. Depois fez as recomendações dos pães sem fermento do Egito. E depois ele disse: cinge os lombos, calça as sandálias, comei depressa, cinge os lombos, calça as sandálias, pegai o cajado, porque vocês vão sair sim depressa. E ele ainda orientou que pegasse um isopo, e é uma bucha, e passasse nas portas, nos umbrais da casa, o sangue, e que não saísse de casa, porque Deus ia passar, ali para ferir
para ter um encontro com o faraó e o Egito. E ele falou que era mandamento eterno que contasse aos filhos tudo que estava acontecendo, né? E que Deus queria exclusividade do povo de Deus. Agora a morte dos primogênitos, ainda no capítulo 12, versículo 29. E aconteceu que à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó se levantou de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos. Isso foi de madrugada, porque o Senhor disse que ia passar de meia-noite. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saiu do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tem dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide abençoar-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque dizia: todos nós seremos mortos. Então houve o clamor, todos os primogênitos mortos, e os egípcios que estavam com medo. Faraó, ainda com sua falsidade, pediu para orar por ele, mas o coração dele só tinha maldade, e os egípcios apertaram o povo para sair logo do Egito, né? Aqueles mesmo que pediu para Faraó parar com isso. No 34, e o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e a sua amassadeira atadas em suas vestes sobre seus ombros. Veja só, viu? Eita glória! E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e esses emprestaram-lhe e lhe despojaram-vos dos egípcios, né? Mas esse empréstimo foi a indenização. A saída dos filhos dos israelitas do Egito. E assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Foi muita gente, viu? E subiu também com eles uma mistura de gente, que eram os egípcios, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado, e cozeram o bolo asmo da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem preparar comida. No 40, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Eu me esqueci do 30. E o 41, e aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E esta noite se guardara ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor. Esta é a noite do Senhor, que teve guardar todos os filhos de Israel e sua geração. E disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. 44, porém todos os servos que qualquer comprar por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerei dela. O estrangeiro e
o assalariado não comerá dela. Numa casa se comerá e não se levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Aqui está se referindo do sacrifício de Jesus, e toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então chegará a celebrá-la e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá. O 49. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. 50. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. 51. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Amém? Vamos orar. Meu Deus, Pai de toda bondade, muito obrigado por esta palavra, essa revelação. Abençoe todos, Senhor, que fazem parte desse canal e suas famílias, e todos que vão ouvir. Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, peregrinos. Os 12 eu fiz em duas partes para a gente terminar o capítulo 12, amém? Lembrando que na Páscoa do Senhor não tem coelho da Páscoa e não tem ovo, tá bom? Então vamos ficar só com a Bíblia pela Bíblia. Deus abençoe a todos, que Deus em Cristo continue guardando vocês com o sangue de Jesus. Amém? Um beijo no coração.